Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa analisinha sobre Satanás na Bíblia, né? Provando que ele não existe. Inclusive, isso aqui é parte do meu e-book, né? Satanás não existe, que eu estou terminando, dando continuidade, mas depois eu vou pôr à disposição, tá bom? Antes de continuar, todo mundo vem falar pra mim aqui nos outros vídeos, perguntar sobre os endemoniados gadarenos, né? Aqueles demônios que Jesus mandou pros porcos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, ó, tá aqui no canal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. É só vocês pesquisarem aí, ó. Os porcos endemoniados são reais? Aqui, ó. É esse vídeo aqui, tá bom? Então eu já fiz um vídeo sobre isso. Inclusive esses vídeos aqui que eu tô fazendo sobre Satanás, eu tô pondo numa mesma playlist, tá? Chamada Satanás não existe, tá bom? Então, que nem nós já vimos na Bíblia hebraica, Satanás é só um substantivo, que significa adversário, opositor, inimigo, etc. Tanto que ele sempre é aplicado a homens, aqui ó, que nem 1 Samuel 29:4. Faze voltar este homem, era um homem, não era um ser espiritual, para que não se torne nosso adversário, Satanás, é o mesmo termo. Aqui, por exemplo, 2 Samuel 19:22. Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, eram homens, que nem eu e você, homens carnais, humanos, para que hoje me sejais adversários. Mesma coisa. 1 Reis 5:4. Salomão fala que adversário não há, mas depois Deus levanta dois adversários para ele. Primeiro um adversário, que é um Satã, Haddad o Edomeu, e depois outro adversário, Rezon, filho de Eliada. Então eram homens. Satã, Satã. Não é nenhum ser espiritual. Tá? Agora vamos ver um pouco a influência do zoroastrismo sobre Satanás na Bíblia. Você pode ver aqui, por exemplo, que o próprio Deus vira Satanás de um livro para o outro. Aqui, ó. Em 2 Samuel 24:1 está escrito assim, ó. E a ira de Deus, aqui é o tetragrama, se tornou a ascender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Beleza. Quando você vai aqui em Crônicas, diz assim, ó. Então Satanás se levantou contra Israel. Ué, aqui era Deus que se acendeu contra Israel, aqui já virou Satanás. E incitou Davi a numerar Israel. Ué, quem incitou Davi a fazer o censo? Foi Deus ou foi o diabo? É porque o termo Satanás vem da influência do zoroastrismo sobre os hebreus. Quando os hebreus vão para a Babilônia, eles têm contato com essa religião que surgiu na Pérsia, através de Zoroastro ou Zaratustra. Zoroastro reduziu o panteão de deuses para duas divindades que regiam o universo. Um deus do bem, chamado Ahura Mazda, e um deus do mal, chamado Arvimã. Esse Arvimã acabou se tornando Satã na cultura hebraica. Mas não como um ser metafísico, mas sim como um substantivo. Então, para quem não entendeu, o Zaratustra, ele achava que tinha muitos deuses. E ele achava que o universo não podia ser regido por tantos deuses. Então ele achava que tinha que ter uma força do bem, ou um deus do bem, e uma força, um deus do mal. Tipo yin yang, dia e noite, sol e lua, bem e mal. Foi isso que ele fez. Ele criou uma divindade do bem, que era Ahura Mazda, e um deus do mal chamado Arvimã. Por isso que Deus, ali no livro de Samuel, virou Satã em Crônicas. Porque antes da Babilônia, os hebreus não tinham essa palavra. Por isso que ela só figura nos livros pós-exílio. Eles não conheciam a palavra Satanás, porque eles não tinham. Mazda, Osmazde, Ahura Mazda, ou Ormuz, é o princípio, é o deus do bem, segundo o zoroastrismo e a mitologia persa. Então todo mundo que veio comentar lá no outro vídeo lá sobre Ezequiel, falou que eu estava usando mitologia pagã, o diabo que as pessoas acreditam vem disso daqui, ó, de uma mitologia pagã, persa. Vive uma luta constante contra seu irmão gêmeo, o princípio ou deus do mal, conhecido como Arimã ou Avirmã. Ambos são filhos do primeiro deus criador, Zurvan, que é o tempo. Arimã, como filho primogênito, era mais poderoso que Ahura Mazda e teria um reinado de 1000 anos. Porém, após esse período, ele seria derrotado por Ahura Mazda. Não lembra nada aqui do Apocalipse, pessoal? Não lembra nada aqui, ó, de alguém que teria um reinado de 1000 anos e depois seria derrotado pelo deus do bem? Ahura Mazda também é o deus do céu, da sabedoria, da substância e da fertilidade. Pode profetizar, é acompanhado por um grupo de espíritos chamado de Anshaspendes. É o pai de Atar, o fogo do céu, e de Gaiomarte, o primeiro ser humano mortal. O primeiro ser humano, segundo a mitologia persa, havia sido Ima, que era imortal, criado a partir da luz, que teria dado origem a todos os demais seres humanos. E de Mitra, o deus da sabedoria, da guerra e do sol. Então é dessa mitologia persa, tá, pessoal, é que vem a crença no Satã. E quando os hebreus voltam da Babilônia, eles absorvem esse termo, mas não como um ser, como um substantivo. E só fazendo uma pausa aqui no vídeo, lembrem do que eu falei. Quem está assistindo e gostando, já dá um like aí no vídeo. Eu sei que é chato ter que estar pedindo em todos os vídeos para as pessoas dar like e tudo, mas é que o YouTube anda muito bugado ultimamente. Então se as pessoas não avaliam, diminui o alcance. Então quem estiver gostando, dá uma pausinha aí e já dá um like, por favor, tá bom? A primeira vez que Satã aparece na Bíblia é no livro de Jó. Naquela alegoria de Jó. Os hebreus utilizavam outras figuras de linguagem para se referir a algo mal, mas não um ser do mal.
Como, por exemplo, ali na ira de Deus em Samuel. Porque eles não tinham nada conhecimento acerca de um Satã, de um ser do mal, nada disso. Então eles usavam outros termos. A Bíblia é um livro monoteísta. Ela só fala de um Deus, onde tanto o bem quanto o mal são atribuídos a Deus. Que nem aqui Isaías 45:7, ó. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, Deus, faço todas essas coisas. Então tudo na Bíblia é atribuído a um Deus. Quem acredita num Deus do mal, aí já vem do paganismo. Vem aqui do zoroastrismo persa e a pessoa acha que ali tem realmente um ser do mal. Agora a Bíblia não. A Bíblia só fala de um Deus, que faz tanto bem quanto mal. Luz e trevas, tudo é atribuído a esse Deus. Por exemplo, quem endurecia o coração do faraó para o povo não deixar o Egito? Era o diabo? Não, segundo a Bíblia, era Deus. Ó. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixar ir. Quem que enviava espíritos maus segundo a Bíblia? Era o diabo? Não, era Deus. Ó, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque. Quem enviou o espírito mau aqui foi Deus. Saul. Então o espírito do Senhor se retirou do Saul e atormentava o quê? Um espírito mau da parte de quem? Da parte de Deus. Não era do diabo. Quem enviou um espírito de mentira na boca dos profetas? Não falam que o diabo é o pai da mentira por causa daquele versículo lá de João 8,44? Mas aqui na Bíblia quem leva as pessoas a mentir é o próprio Deus. Aqui, ó. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. 1 Reis. Agora, pois, eis que o Senhor, que é Deus, não o diabo, pôs um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 2 Tessalonicenses. E por isso Deus não o diabo, que é Paulo escrevendo, lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Na mentira. Quem é que está fazendo as pessoas acreditar aqui numa mentira? É o diabo? Não, é o próprio Deus. Ué, cadê o diabo aqui na Bíblia, pessoal? Não tem. Paixões infames, Romano. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ué, isso aqui não era o diabo que deveria fazer? Não é o diabo que leva as pessoas a pecar, segundo a igreja? Mas aqui, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Então tudo é Deus na Bíblia, tanto bem quanto mal. Não tem nenhum ser do mal na Bíblia. Tem um substantivo chamado Satanás, que é aplicado a homens, inimigos, adversários, até povos inimigos, mas não é um ser. Por isso que Judas diz, né, que esses falam mal do que não sabem. Aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Contra ele quem? O diabo. Mas disse, o Senhor te repreenda. Já estes, porém, falam mal do que não sabem. É exatamente o que eu vejo aqui de algumas pessoas. Agora a Bíblia continua sendo um livro monoteísta. Aqui, ó, Lamentações. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal quanto bem? Então tudo, segundo a Bíblia, vem de Deus. Tanto mal quanto bem. Não tem nada vindo de Satanás. Satanás é isso daqui, ó, são adversários, inimigos. Que nem aqui, por exemplo, os inimigos de Salomão, aqui eram Satanás. Aqui é Satanás, não o ser do mal metafísico, porque na Bíblia o bem e o mal vem apenas de Deus. Tá bom, pessoal? Agora eu vou dar continuidade lá no Novo Testamento, analisando outros versículos. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que você ajuda a aumentar o alcance. Vão analisando essas passagens e vão vendo que realmente não tem nenhum Satanás na Bíblia. Tá bom, pessoal? Agora eu vou continuar as análises do Novo Testamento sobre Satanás. Obrigado por ter assistido. Não esqueçam de avaliar aí. Paz a todos.